Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos, para mais uma entrevista. Hoje, vamos tratar sobre a questão da aposentadoria, dos aposentados que trabalharam, deixaram a sua contribuição, na parte da educação, né? Vamos tentar, saber um pouco, como está a situação, as coisas aí, principalmente nesse período, de pandemia, onde o calo aperta para quase todo mundo, menos para aqueles que, têm muito dinheiro, né? Enfim, então o meu convidado aqui é o Jorge Menezes. Jorge, tudo bom? Antes de mais nada, ativa o seu som, que você desligou o seu áudio e, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou Jorge Menezes, sou aposentado há 20 anos, mas sou conselheiro da UESP e durante esses 20 anos eu acompanho todo o movimento, visitando as escolas, né? E também atuando dentro do movimento dos professores. Perfeito, maravilha, Jorge. Então vamos, para a nossa primeira pergunta, Eu queria que você explicasse aí para o ouvinte, principalmente para aquele que não, está na categoria ou que não fez parte da categoria, diferente de mim, você que eu já fui professor e você é aposentado. Como que funciona a aposentadoria dos professores? Bom, antes do ano de 2019, o professor aposentava com 25 anos de magistério, né? No caso das mulheres, das professoras, e 30 anos para os homens. Porém, com a reforma da Previdência, o que ocorreu? Hoje, o professor não vai mais se aposentar. Acabou a aposentadoria para os professores. Por quê? Porque o professor tem que agora trabalhar 40 anos. E muito difícil o professor chegar a essa idade, né? O professor, quando chega, por exemplo, no fim de carreira, ele adquire uma série de doenças. Primeiro, principalmente doença respiratória, outros tipos de doenças que a profissão vai acarretando durante o ano, né? Esse professor, naturalmente, ao se aposentar, ele com essas doenças, a maior parte do seu salário vai para o remédio, né? E a gente vê, por exemplo, 90% dos professores aposentados com 2 ou 3 empréstimos em bancos. Então, o seu salário, naturalmente, cai cada vez mais. E, além disso daí, nós, professores, também, tanto da ativa quanto do aposentado é pior ainda, né? Porque quando ele se aposenta, seu salário diminui. E durante 5 anos nós não temos nem o reajuste salarial. Então, é uma dificuldade muito grande para os professores, se tanto da ativa quanto dos aposentados. Os aposentados, como eu disse, a questão de doenças, tudo mais, ele sofre muito mais por causa dos remédios que ele tem que comprar. Sim, e como que está sendo aí para o aposentado sobreviver aí nessa pandemia que, além de se proteger do coronavírus, a gente está vendo, os preços dos alimentos subir de uma maneira bastante absurda, né? Como que está sendo aí sobreviver nessa pandemia, Jorge?
Então, é o seguinte, os aposentados nessa pandemia, ele teve o seguinte, ele pôde ficar em casa, se isolar e não teve, não sofreu aqueles traumas que o governo coloca, né? Esse terror de voltar ou não voltar, voltar ou não voltar para a sala de aula. Ele não sofreu isso daí. Mas, por outro lado, também é o seguinte, a maioria dos aposentados, eles se isolaram, né? E, com isso, também houve um trauma muito grande em questão psicológico para os professores aposentados. Sim, você acha que você está, embora você não esteja aí na ativa ainda, né, no ponto de vista do trabalho, mas eu acho que você está acompanhando aí, né, toda a movimentação, né, do retorno inseguro nas escolas, né? Queria que você falasse um pouco, né, qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, essa questão do retorno da escola, ela... Primeiro, eu vou colocar o seguinte, o governo faz um terror em cima dos professores da ativa, né? Que muitos professores que são categoria O ou eventuais perderam suas aulas, né? Diminuindo assim seu ganho. Outros professores que continuaram trabalhando, eles trabalharam em dobro. Por quê? Porque quando ele trabalha, por exemplo, em casa, e ele foi jogado para isso daí, né? Jogado para eles um tipo, por exemplo, de aula onde que eles têm que preparar, têm que atender os alunos, né? Sem nenhum treinamento. Então, o professor tem que reinventar o tipo, como se dá aula, né? E aumentou, naturalmente, sua carga horária. O professor deixou de estar na sala de aula para ficar o dia inteiro, e às vezes até à noite, durante o dia e à noite, à disposição dos alunos. Isso acarretou uma carga muito maior, né? Isso sem nenhuma ajuda, por exemplo, do governo, nem na questão financeira e nem na questão técnica para esses professores. Então, o professor teve que reinventar isso aí. Certo. Ainda na questão da aposentadoria, né? Pelo que eu me lembre, houve mudanças, né? Eu ainda era professor naquela época, né? Houve mudanças no período de 2013 e 2014, né? Então, já houve uma mudança nessa época. Agora, em 2019, houve a mudança, né, que o governo Bolsonaro fez na Previdência, e o governo Dória acompanhou, certo? Acompanhou, e os professores aposentados, eles perderam mais um pouquinho do seu ganho. Então, o professor aposentado que descontava 11%, hoje o professor, ele é escalonado, depende do seu salário, ele vai de 11% até a 16% para a Previdência. Então, perdendo um pouquinho mais do seu salário, né? Isso aconteceu em 2019, foi aprovado, né? Em 2020, em plena pandemia, os professores, na hora que abriram o Lerite, foram ver que é o seguinte, houve um desconto maior, né? Um desconto que faz
fez muita falta para muitos para comprar, principalmente o remédio que ele tanto precisa. Sim. E, ô Jorge, né, eu fui professor, e eu sei que é uma categoria, eu sei que é uma atividade prazerosa, mas a gente sabe que, né, tem os seus custos, né, nessa atividade, porque é uma atividade que leva ao adoecimento de muitos trabalhadores, né, seja professores ou seja trabalhadores da educação como um todo, né. Como que é lidar né, com isso, né, com essas doenças, né, depois que a gente se aposenta, né? Tipo, o custo de remédios, tudo bem? O remédio é caro? Como que é essa situação? Então, essa situação continua, né, sendo a maior parte por exemplo, do ganho dos professores. E isso não vem de hoje, vem de muito tempo, né? A educação nunca foi prioridade no Brasil, nunca foi prioridade, principalmente no estado de São Paulo, né? Com os governos que nós tivemos durante esses anos todos, a educação sempre ficou de lado. E cada governo que entra coloca uma proposta diferente. Então, quando você está começando a se adaptar a uma proposta, vem outra proposta totalmente diferente. A educação, por ela não ser prioridade, o que acontece? Os professores ficam à mercê da sorte. Ainda a POESP vem há muitos e muitos anos, desde 78, quando tomou a diretoria, né? Um grupo de professores, aí mudou a relação entre o governo e a categoria. A POESP é uma entidade que está na luta desde 78, né, em favor aos professores. E a gente vem lutando, toda vez que a gente não consegue através da luta, a gente vai através da justiça, e nós temos várias ações na justiça contra o governo do Estado de São Paulo. Todos eles, desde 78 até hoje, nós temos muitas ações, né? E essas ações, naturalmente, demoram 10, 20 anos para o professor receber o que é de direito, né? Nós, apesar disso daí, a gente vem fazendo melhor para a população. É uma categoria que é importante para o país, é importante para o povo, mas os governos não olham com os olhos voltados para essa categoria. Você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, me incomodou bastante, né? Dos processos da POSP durar 20 a 30 anos para poder, né, dar em alguma coisa. O que você pensa em relação a isso? Porque é muito tempo, né? É uma geração da categoria que não tem o seu direito por essa demora da justiça. Então, é o seguinte, existem dois tipos de ação. Existe um tipo de ação chamado pequeno valor e outro precatório. Tanto o precatório quanto o pequeno valor, ele para chegar até o final, o professor ganhar, leva 10 anos. E mais 2 anos para depois ganhar, para ele receber, certo? Se for pequeno valor, recebe nesses 10, 12 anos, mais ou menos, recebe. Se for, por exemplo, precatório,
leva mais ou menos mais uns 10 anos. Então, de 15 a 22, 25 anos, uma ação para ser paga. Muitos professores, antes ele morre antes de receber. Então, a gente tem que procurar os herdeiros para receber essas ações. Em 2019, também, né, teve o governo do Estado diminuiu, por exemplo, esse valor. Antes de 2019, até 29 mil era pequeno valor. A partir de 2019, o governo Dória colocou na Assembleia um projeto diminuindo isso aí. Baixou para 11 mil. Acima de 11 mil, já cai em precatório. Então, justamente para ninguém mais receber em vida o que é devido, né? Então, os processos acabam ficando lá. Muitos processos acabam voltando para o governo. A gente não acha, por exemplo, os herdeiros, apesar que a POS procura. Isso aí, eu estou falando da POS, mas todo o funcionalismo, né? Todo o funcionalismo, todos os sindicatos têm o mesmo problema que o governo, né? Não é em relação só aos processos da POS, é de toda a categoria. Então, o governo, na hora de receber, ele recebe rapidamente. Na hora de pagar, ele vai protelando até a pessoa morrer e a gente não achar os herdeiros. Eu, Jorge, eu sou de uma época dos professores já da categoria O, né? Que é a categoria de contratado, que é o setor mais precário de professores, pelo menos do estado de São Paulo. Aí eu faço a seguinte pergunta: por que a categoria está onde ela está? Você que acompanha a categoria há muito mais tempo do que eu, por que a gente chegou a este ponto? É o seguinte, o que acontece? No Estatuto do Funcionalismo, só se pode efetivar um funcionário, né, público através de concurso. Então, essa é a forma, por exemplo, de se fazer contratação no funcionalismo. Como também na CLT existe o seguinte: os contratos, né, em 3 categorias. O contrato por questão, por exemplo, de epidemia. Então, você pode contratar pessoas quando tem epidemia, quando se vai criar uma função, certo? E aí, isso daí de 6 a 2 anos, né? E o que o governo fez? Ele fez o seguinte: quando começou a haver, por exemplo, a terceirização, ele usou, por exemplo, dessa artimanha e começou a contratar e deixar de fazer concurso. Ou quando fazia concurso, ele a metade entrava no serviço público, e a outra metade, naturalmente, não era utilizado. E com isso daí, ele fazia o seguinte: começava a contratar a título precário, né? Que era a antiga categoria, que era título precário. Com o passar do tempo, o que acontece? O governo começou a burlar a lei e, além do título precário, passou a ser categoria O.
E com a categoria O veio também outras letras também, o professor eventual, né? Sem vínculo, né, com o Estado. Então, uma forma parece de sonegar também. Então, entra tudo numa questão de sonegação, uma questão de burlar a lei, né? E com isso daí, o que acontece? Hoje nós temos, na rede estadual, né, nós temos 30%, 40% de professores que não são efetivos. E o professor, não sendo efetivo, ele não tem uma série de direitos. E com isso aí o governo sonega uma série de impostos, porque o governo também tem isso aí também, né? Ele, principalmente na questão, por exemplo, do IANSP, né? Os professores não têm direito. Tem alguns professores, algumas categorias que não têm direito, como a categoria eventual, né? A categoria O, eles não têm o direito. Então, o que acontece? É a mesma atividade, o mesmo cargo, mas com direitos diferentes e salários diferentes também. E com isso daí, o que acontece? A educação vai de pior a pior cada ano. Então, a educação é de péssima qualidade, não por causa da categoria, mas sim por causa do governo que impõe esse tipo de trabalho aos trabalhadores da educação. Sim. E para você, qual seria a aposentadoria ideal, né, para os professores? Bom, a questão, por exemplo, da ideal não existe, certo? Não existe. Mas o que seria importante é que o governo, e não só o governo estadual, quanto o governo federal, sentasse com as entidades e ouvissem as entidades. E ali a gente poderíamos discutir uma série de coisas, como já fizemos, né? E mandamos para o governo. Toda vez que existe uma mudança, a gente coloca nossas propostas, só que nunca fomos ouvidos. Nunca fomos ouvidos. Tanto é que é o seguinte, que nós já fizemos muitas greves. Não porque nós queremos fazer greve, mas porque foi necessário. Necessário. A greve é a última arma que existe do trabalhador. E para que o trabalhador seja, pelo menos, ouvido naquilo que ele tem para colocar, né? Conseguimos muitas vitórias. Se não fosse, por exemplo, as entidades, hoje a educação estaria muito pior. Muito pior. A educação que já foi excelente nesse país, antes de 1970, né? Mas era para quem? Para uma pequena elite, né? E nós, por exemplo, estudantes daquela época, nós lutamos para que a educação fosse para todos. Sim, o governo acabou cedendo e deu educação para todos. Mas, com o passar do tempo, ele foi fazendo o seguinte, foi cada vez mais acabando com a educação.
A educação que era de excelente qualidade passou a ser de péssima qualidade. Né? E muitos projetos. Em 1972, nós tivemos um projeto do governo que era estava na onda, por exemplo, do milagre brasileiro, tal, esse negócio era necessário, por exemplo, mão de obra barata para o Brasil, e o que o governo fez, colocou um projeto, né, diminuindo a educação, um projeto colocando, por exemplo, transformando as escolas praticamente em indústria. E todos aqueles maquinários que teve no estado de São Paulo foi tudo para o lixo e tudo de contar acabou em nada. Né? E veio outras reformas na educação, não para melhorar a educação, mas sim para fazer com que a educação fosse de péssima qualidade. Então, hoje nós temos dois tipos de educação. Um tipo de educação onde você paga muito para poucos de excelente qualidade e o outro de contar de péssima qualidade para o resto do trabalhador. Né? Interessante é o seguinte, é culpa do professor. Não é culpa do professor, porque o professor que dá aula na escola de excelente qualidade é o mesmo que dá aula no Estado, na prefeitura. Então, não é a questão do professor, é a questão da qualidade do material. Né? O professor, às vezes, ele tem que trabalhar em 2, 3, 4 escolas para ele ter 40 aulas semanais, pegando 4, 5 ou mais ônibus, gastando a maior parte dentro do transporte. Né? Então, e também com alunos de contar escola, sala superlotada e sem material, né? Sem material didático nas escolas, escola pública. Agora, tem escola, naturalmente, de excelente qualidade, onde você vai e tem de tudo. E o governo, naturalmente, para mostrar que a educação não é de péssima qualidade, ele coloca, por exemplo, em algumas na cidade, 2 ou 3 escolas de tempo integral. Essa escola de tempo integral tem laboratório, tem praticamente quase tudo que uma escola excelente tem. Né? Os professores dessa escola são de dedicação plena, né? Ele entra de manhã e fica só naquela escola. Ele não precisa correr outras escolas. Naturalmente que esses professores ganham um pouco mais. Essas escolas são escolas de vitrine para o governo. E toda vez que a gente fala que a escola pública está em péssima qualidade, eles mostram essa escola. Não, essa escola, olha só como é a escola. E aí você vai na periferia, você pega, por exemplo, escola que não tem nada. Os banheiros todo estragado, o telhado caindo e tudo mais. Eu percorro aqui nós temos, em São José dos Campos, temos 92 escolas, entre Monteiro Lobato, São Francisco Xavier e Paraibuna, São José dos Campos, nós temos 90 e poucas escolas. Eu percorro todas as escolas e a gente vê o abandono dessas escolas. Mas a gente também percorre essas
essas três, quatro escolas de tempo integral, que é realidade totalmente diferente. Nessas escolas de tempo integral, há seleção. Não é qualquer aluno que vai lá. Então, existe uma seleção. E aí, o que acontece? A nossa educação está desse jeito, né? É lamentável, mas a educação no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, é um abandono total. E o PSTB sempre manteve essa postura truculenta, né, contra os professores. Isso é algo histórico, né? Então, e nessa pandemia, essa forma truculenta, ela se deu muito mais, né? Principalmente para os professores que estão na ativa, né? E o governo falando o seguinte, que professores têm que voltar em plena pandemia. E nós, por exemplo, do sindicato, falando, não dá para a gente voltar. Não dá para voltar porque nós não temos vacina ainda. Não temos vacina e vamos colocar nossos professores a risco. Como aconteceu, muitos professores morreram, né, nessa pandemia. Muitos. Aqui em São José dos Campos mesmo, nós tivemos várias mortes, né? Mas o governo insistindo e colocando para a população que o professor não está nem aí com os alunos, né? Ao contrário, os nossos alunos são importantes para nós. Os nossos alunos é que irão dirigir essa nação. Nenhum trabalhador, nenhum político ou qualquer outra profissão ele se faz por acaso. É o professor que esteve lá. É a professorinha lá do primário que deu as primeiras letras para ele desenhar. E foi essa professorinha e outros professores que levaram ele até ao seu, hoje, por exemplo, ao engenheiro, ao médico, ao arquiteto e até mesmo o presidente da República, né? Mas quando se fala nisso daí, o indivíduo, quando é presidente da República, é um engenheiro, é um médico, o camarada é importante, mas não viu quem esteve ao lado dele durante essa vida toda. E esse indivíduo chamado professor é esquecido, totalmente esquecido, quanto seu salário, quanto sua luta, quanto as condições que ele trabalhou durante a vida toda, né? E quando ele se aposenta, então, há um abandono total desse profissional. Diz o seguinte, que a profissão, por exemplo, de professor, o professor não trabalha. Ô, louco, imagina se trabalhasse. O professor não é um trabalhador, porque não gera, por exemplo, dividendo, né, lucro. Então, o professor praticamente não existe como profissão, né? E essa é a cabeça, por exemplo, do nosso governante. Nosso governante tem que mudar esse pensamento. Sem professor não existe
uma nação. Tá Não certo. existe uma nação e não existe progresso. Ô, Jorge, antes da gente continuar essa questão da aposentadoria, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você citou aqui o projeto da TAPEI, né? Do Programa de Ensino Integral. Eu queria que você desse a sua opinião em relação a esse projeto. Olha, esse projeto, é um projeto que se deve ser feito, né, num todo, como ele tem que ser. Não dá para você fazer aquilo lá, fazer meia dúzia e servir de vitrina. Ele tem que ser estendido para todos, para todos. Não dá para você fazer aquilo. Dar ao José e deixar o Francisco sem nada. Retirar de um para dar para o outro. Né? Então, você tem que fazer o seguinte, tem que se igualar aquilo lá. Né? Dar bom ensino para todos. E não só a questão, por exemplo, do ensino, dar as atividades também. Né? A escola, ela não é atraente para a juventude só ir lá e sentar na carteira e ver um professor lá com giz e uma lousa escrevendo o tempo todo. Eles precisam de atividade, educação artística, né, de arte, precisa de educação física, não essa educação física que se dá, mas educação física para a competição. Né? O aluno ele tem que se sentir importante, sentir participativo. E a escola atualmente não é um local, por exemplo, de participativo. Muitos alunos, né, e isso é outra forma que o governo faz, o aluno, uma grande maioria vão para comer, porque não tem comida em casa. Não vão para estudar, vão para comer, certo? É aquele negócio. Das misérias para a classe trabalhadora. Né? O lucro fica com o patrão. E para a classe trabalhadora, o que sobrar, a miséria que sobrar, vai dando. E a educação é a mesma coisa. E principalmente a educação pública. Né? A educação pública é exatamente isso aí. Vou lá para comer, para receber aquela miséria, né? E não para aprender em si. Né? Então, a gente tem que mudar isso daí. A gente tem que colocar o aluno para ir para a escola para participar da parte educacional. Para ele criar. E aí você pega, por exemplo, muitos alunos de contrato da rede pública criativos, que tem condições. É só você dar condições para ele que ele consegue. Ele consegue chegar a uma faculdade, ele consegue se destacar na vida profissional, mas para isso a gente tem que dar condições para ele e incentivo. Isso já foi provado por ele. O governo Lula foi provado que isso dá para se fazer isso aí. Então, o trabalhador, filho de trabalhador, de faxineiro, de porteiro, fez faculdade. Fez faculdade de doutor, é médico, é engenheiro. Né? Isso tem que voltar. Isso tem que ser prioridade do governo. Dar condições a todos. E, principalmente, para os trabalhadores. Porque a classe alta não precisa.
A classe alta não precisa, ela tem boas escolas, ela pode pagar. Se o filho te contar for mal na escola, ela contrata professor particular. Ela contrata, por exemplo, pessoas de todos os níveis, né? Seja na arte, no esporte ou qualquer outro setor, para dar sustentação ao filho. E o trabalhador não. E o filho do trabalhador só tem aquilo lá que lhe cabe, que é uma escola péssima, com professores mal pagos, professores sem incentivo, né? Professor, como falei, 5 anos sem um aumento. A gente poderia falar assim, mas não está aumentando nada, está tudo aí. Então, para que dar aumento para o professor, se não está aumentando nada? Mas a vida não é essa aí, a realidade não é essa aí, aumenta tudo, né? E nessa pandemia, contar, aumentou muito mais ainda. Né? Então, existe o seguinte, um descaso muito grande com a educação no Brasil. E, ô Jorge, agora saindo um pouco aí do âmbito da educação, eu queria que você fizesse desse a sua opinião, né? Como que você vê, né, o tratamento ao aposentado hoje no Brasil? Então, o aposentado é engraçado. O aposentado para o governo, ele morreu e esqueceu de ser enterrado. Né? O aposentado é um peso para o governo. Né? Então, a culpa toda, praticamente, de tudo que acontece de errado, né? Da corrupção, tudo isso aí, se coloca em cima do aposentado. O aposentado que esteve durante 35 anos trabalhando, dando o seu suor para essa nação crescer, ele é esquecido. Ele é esquecido, ele praticamente não tem assistência nenhuma. Começando pelos convênios, né? Então, o aposentado, quando aquele tem um pouquinho mais de dinheiro, se aposenta um pouco melhor, ele pega um convênio médico. Mas esse convênio médico é 2, 3 vezes mais do que um jovem. Então, aquilo que está na Constituição, o governo de contar acaba não fazendo nada. Aliás, ele burla até, deixa burlar a Constituição com questão, por exemplo, de ganhos. Né? Com essa questão de terceirização, vai piorar mais ainda. Por quê? O governo vai começar a retirar as suas responsabilidades e colocar na mão dos empresários. Empresário nenhum perde dinheiro. E o governo vai acabar tirando sua responsabilidade cada vez mais. Isso não só a questão, por exemplo, do pessoal que está na ativa, quanto ao pessoal aposentado. Bom, daqui por diante, quem aposentado morrer, acabou. Porque não vai ter mais aposentado daqui uns 10 anos.
Ninguém mais vai se aposentar nesse país, pela nova lei. Quem que vai aposentar com 40 anos de trabalho? Quando, por exemplo, o desemprego está aí? Primeiro, quem está desempregado não conta, né? E com a terceirização também há rotatividade dentro do campo de trabalho. Então, a pessoa trabalha 1 ano, 2 anos, fica 6 meses, 1 ano parado. Isso aí não conta. Então, o camarada vai estar com 65 anos e praticamente não vai ter direito à aposentadoria. Com isso daí, vai acabar o governo. A minha responsabilidade é esta aí. Não tem mais. Não aposentou porque ninguém quis aposentar. Não é que ninguém quis aposentar, é que ninguém vai conseguir aposentar. A vida, por exemplo, o futuro dos trabalhadores é um futuro negro. Se a gente não mudar essa forma de governo, os trabalhadores estarão indo tudo para o precipício, suicidando todos, porque a aposentadoria não vai ter. Sim. Então, você acha que pessoas como eu, na sua faixa dos 30 anos, já começando a ficar velho, já como eu, então, por exemplo, esquece, não vou me aposentar? Você pode até aposentar. Muitos poderão aposentar com um salário mínimo, certo? Salário mínimo, porque vai contar, por exemplo, agora a aposentadoria, ela não era como antigamente. Antigamente, antes da reforma da Previdência, você contava os 5 últimos anos e fazia a média dos últimos 5 anos. Agora, não. Agora você faz a média dos últimos, de todo o seu trabalho. A média, isso aí cai na tromba, né? Além disso daí, você tem que ter, por exemplo, a idade, o tempo de trabalho, tal, uma série de regras, você receber, por exemplo, que eles dizem integral, que na verdade não é integral, porque você não vai receber o seu último salário, você vai receber a média de tudo que você trabalhou, certo? Então já não é mais integral, né? Além disso daí, você vai ter, por exemplo, vai ver quantos anos você trabalhou ao chegar, por exemplo, a idade, né? Primeiro por idade, depois pelo tempo de serviço. Então, é o seguinte, o seu salário, você ganha, por exemplo, 4 mil, 5 mil, né? Que a média, por exemplo, do professor aqui, falando do professor, né? A média do professor é de 2 a 4 mil, certo? Quando ele se aposentava, caía um pouco. Quem ganhava 4 ia ganhar 3.800, tal, né? Agora, quem ganhar 4, né, vai ganhar menos de 3 mil. Então, é o seguinte, isso daí veio, por exemplo, para massacrar mesmo a classe trabalhadora. O interessante é o seguinte, que nós, por exemplo, estamos falando isso há muito e muito tempo, colocando isso para a população. Só que parece que nós
gritamos no deserto. E muitos trabalhadores dizem o seguinte: não pago o sindicato, porque o sindicato não faz nada. Tal. O dia que... E aí acontece o seguinte: há um ataque muito grande desse governo para acabar com os sindicatos, porque o sindicato é a única voz do trabalhador. A hora que acabar com o sindicato, e já foi feito, por exemplo, uma série de propostas para acabar com o sindicato, né? Retiraram, por exemplo, o imposto sindical, né? Apesar que nós, por exemplo, da POS, nunca tivemos, nós negamos, por exemplo, a receber o imposto sindical, não recebemos desde acho que os anos 80, nós deixamos de receber o imposto sindical. Os nossos associados, nós vivemos apenas da contribuição do associado e não do imposto sindical. Mas muitos sindicatos ainda descontar depende, por exemplo, do imposto sindical. Né? Caiu isso aí. Muitos sindicatos estão fechando, estão acabando e vão acabar. Né? E quem é que vai lutar pelos trabalhadores? Como aconteceu aqui, por exemplo, em São José dos Campos. O sindicato das escolas particulares fechou o sindicato aqui. Não tem sindicato das escolas particulares. Professor da escola particular, se ele for mandado embora, ele não tem a quem recorrer. Muitas vezes vão nos procurar. A gente dá algumas orientações, mas não podemos nem interferir. Né? E o trabalhador não tem a quem recorrer e tem que aceitar aquilo que o patrão te impõe. Então, essa é a triste realidade que nós estamos vivendo. Sim. Acabar. Fala. O pior sindicato ainda é o melhor de todos. Porque se a gente tiver uma diretoria pelega, como se diz, por exemplo, no meio, por exemplo, sindical, a gente tem chance de mudar a diretoria. Agora, se não existir sindicato, a gente vai mudar o quê? Não existe mudança. Né? Agora, tem que ter a consciência também do trabalhador a se filiar no seu sindicato, seja ele qual for o sindicato. Sim. Ô Jorge, e como que funciona aí a estrutura da POSP em relação aos aposentados? Queria que você explicasse aí para o pessoal. A POSP é o maior sindicato da América, né? Tanto da América, das três Américas. Ela só pede para um sindicato mexicano. Hoje ela está mais ou menos chegando a 300 mil sócios. No estado de São Paulo, ela tem base em todas as cidades do estado de São Paulo. Ela tem 68, se não me engano, acho que 68 subsedes, né? Espalhado no estado, né? E ela é um sindicato o mais democrático que existe. Não existe outro sindicato mais democrático do que a POSP. Por quê? Porque funciona da seguinte forma. Nós temos representantes de escolas.
Os representantes de escola são eleitos pelos seus pares em cada escola, até 3, geralmente de 2 a 3 representantes de escola. Esse representante da escola que pega a demanda da escola e leva para as reuniões. Reuniões que a gente chama, por exemplo, de reuniões da subsede, né? Onde os conselheiros, a gente tem também a eleição de conselheiros, né? Que dirige a subsede. A gente faz 4 reuniões por ano, né? Com essas demandas. Essa demanda vai para a central, onde os conselheiros, né? Parte dos conselheiros vão para São Paulo de todo o estado, e aí aquelas propostas que chegam de todas as subsedes, elas são indicativas, e lá se discute e faz funila isso daí em proposta. Ô, Jorge, eu perguntei como que funciona a estrutura do sindicato em relação a aposentados, não a organização da POS como um todo. Ah, sim. Para os aposentados, É, nós temos uma secretaria de aposentado, né? Nós temos uma secretaria de aposentado, onde nós fazemos também 3 ou 4 reuniões por ano, e essa reunião a gente tira as propostas e essas propostas vão para a central, né? Proposta de todo o estado, de todas as 68 subsedes vão para lá, da mesma estrutura, e ela lá se discute, se tira a proposta única para levar para o governo e as reivindicações que dos aposentados. certo. E agora, para finalizar nosso papo, ô, Jorge, eu te pergunto o seguinte: quais estão sendo as ações nesse último período que a POSP vem fazendo para os aposentados? A gente tem uma série de propostas. Melhoria do IANSP, né? Que o IANSP é o setor médico, né? Nós temos propostas também sindical, temos problema de salarial, né? Para o governo, e temos também uma série de demandas na justiça, ações na justiça, né? Porque toda vez que o governo não nos atende, e é direito nosso, nós entramos com processo na justiça. Temos processo na justiça em andamento, aqui na primeira instância, na justiça, e temos também no Supremo uma série de demandas também, onde uma delas é sobre 11%, que é a questão do piso nacional, onde o governo do Estado de São Paulo, ao invés de pagar, ele apenas adequou para os que ganham menos, e teria que ser colocado para toda a categoria. Então, é 11,25%, e está na mão da ministra Carmen Lúcia, mais ou menos 3 ou 4 anos para ela assinar, mas eu acho que faltou, tinta na caneta dela, ela não consegue assinar isso daí. E aí vai ficando, né?
E mais gente vai lutando para ver se ela desperta e assina isso daí. Então, faz uns 3 a 4 anos, mais ou menos, que ela está para assinar isso daí para a categoria. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates, né? Quero primeiramente agradecer ao Jorge Menezes. Gostei do papo, né? Espero aí que contribua aí para as discussões aí em defesa dos aposentados, daqueles que fizeram tanto, né? E que são menosprezados, né? Pelo governo e pelos grandes empresários. Então, quero agradecer ao Jorge e passo aí o bastão aí para você, Jorge, fazer as considerações finais. Guilherme, eu acho que é muito difícil a gente falar, por exemplo, dos aposentados. Porque é o seguinte, eu não falei nem a metade do que os aposentados estão passando, né? Principalmente dentro do serviço público. Pessoas que deram a vida para o serviço público ser útil para a população, né? E, naturalmente, que o governo ele não olha o que os aposentados fizeram quando estavam na ativa. Estão totalmente abandonados. Nós, por exemplo, da POS, nós lutamos para que isso daí seja revisto. Se não for, por exemplo, através do diálogo, nós vamos entrar, como sempre entramos, através da justiça. Apesar da justiça ser lenta, né, e ter lado. E o lado não é dos trabalhadores. Esse negócio de falar que a justiça é cega é uma grande balela. A justiça tem lado e não está do lado dos trabalhadores. Obrigado. Certo, então mais uma vez aí, agradecendo ao Jorge, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo, peço que se inscreva no canal Mesa de Debate Instituto Um Pouco, né? Esse, né, podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco. Nessa semana alcançamos a primeira nossa grande meta, né, que é chegar a 1.000 inscritos, mas a gente quer avançar mais ainda, a gente quer ter um alcance maior. Então, a sua inscrição, né, assim como sua curtida no vídeo no YouTube, então deixa sua curtida também, ajuda a gente a fazer com que esse vídeo e outros vídeos tenham um alcance maior, para o YouTube entender que é um canal relevante, que o YouTube entender que é um vídeo relevante. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, né? Se concorda ou também discorda aí do Jorge, vamos fazer esse debate. E curta a nossa página do Facebook, compartilhe nas redes sociais e siga a gente no Instagram. O nome da página do Facebook é Mesa de Debates e o Instagram também é Mesa de Debates. Então é isso aí, Jorge, é isso aí, pessoal. Fique atento à programação e até a próxima. Fui!